E aí, pessoal, tudo bem? Quem se incomoda com o formato do nariz? Eu acho que todo mundo tem algum detalhezinho ou alguma coisa que não está satisfeito com o nariz. E por que isso ocorre? Porque o nariz está localizado exatamente no centro do nosso rosto. Existem diversos estudos mostrando que uma das primeiras coisas que atraem o nosso olhar é justamente essa região central da face. Basicamente, as pessoas se queixam de uma gibinha aqui na região do dorso, ou seja, que ele está um pouco elevado, uma ponta caída ou mal definida, meio de batata. Isso sem contar os desvios, se ele é mais torto para um lado, torto para o outro. E se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre esses padrões e sobre o que está dentro de uma proporção ideal ou não, continue assistindo esse vídeo que a gente vai debater cada um desses detalhes. Sendo assim, a análise nasal ela é muito importante, porque ela vai muito além de só dar uma raspadinha no osso aqui ou dar uma levantadinha, uma arrebitada na ponta. A gente tem que entender cada unidade do nariz, cada uma dessas estruturas e qual é a sua relação com todo esse terreno sobre o qual o nariz é apoiado, que é o nosso rosto. Então a gente vai falar sobre cada um desses detalhes e vamos começar de cima para baixo. Começando pelo radix ou pela raiz do nariz, que é essa região logo abaixo da testa, ela em narizes árabes ou narizes europeus, ela costuma ter uma altura boa ou às vezes uma altura um pouco elevada. Já em narizes asiáticos ou em narizes étnicos, que a gente encontra muito aqui no Brasil, ela costuma ser baixa. Indo um pouco mais para baixo, a gente chega no dorso nasal. O dorso nasal é aquela região que as pessoas se queixam da giba ou de um carocinho ósseo. Quando a gente vai analisar a altura e ela está elevada, a gente também tem que analisar como é o formato dessa elevação. Ela pode ser em V, que é um pouco mais retilínea, ou ela pode ser em S, que é aquele nariz bem curvado. A análise da altura geralmente é feita numa fotografia de perfil ou analisando o paciente de lado. Quando a gente passa para a análise frontal, nós vamos avaliar as linhas estéticas do nariz, que são essas linhas que marcam aonde a luz bate e aonde fica sombreado. E além disso, a gente vai ver se tem algum desvio e se ele está centralizado com o rosto. E quando a gente fala de desvios, a gente não pode deixar de falar sobre o septo, que é o pilar central de sustentação do nariz. É importante a abordagem desse quesito porque durante um procedimento de rinoplastia, nós devemos tratar tanto a parte estética quanto a parte funcional. E o septo, uma vez desviado, ele compromete a passagem do fluxo de ar para os pulmões, prejudicando a nossa respiração. Somado a isso, geralmente quando a gente tem desvio do septo para um lado, a gente tem a hipertrofia dos cornetos. Continuando a nossa análise, agora a gente chega na ponta nasal. A ponta nasal a gente avalia 3 critérios basicamente. Primeiro, quanto ela é projetada, o que isso quer dizer? Quanto ela é para frente. Segundo, quanto ela está rodada, o que isso quer dizer? Se ela está arrebitada ou se ela está caída. E terceiro, qual que é a definição dessa ponta? Se ela é uma ponta mais triangular, bem definida, ou se ela é uma ponta mais arredondada, mais de batatinha, ou seja, com uma definição ruim. Logo depois da gente avaliar a ponta, a gente tem que analisar a base nasal, que a gente avalia por essa visão. Então a gente vai ver qual que é a largura entre uma base alar e a outra. Essa largura, geralmente ela tem que corresponder à distância de cada um dos cantos mediais dos nossos olhos, para ter uma boa proporção com a largura da nossa face. Após a gente analisar cada uma dessas unidades, a gente tem que olhar um pouco mais para a estrutura do nariz. Como a gente já falou sobre o septo, agora a gente tem que falar sobre as outras cartilagens. Então, quando a gente vai avaliar essas cartilagens, a gente tem que ver se elas estão bem posicionadas, se não tem nenhum mau posicionamento e verificar se elas têm alguma deformidade. Às vezes uma retração, às vezes um abaulamento ou às vezes uma depressão. Além disso, essas cartilagens elas trabalham com uma função de válvula. Então é muito importante a gente avaliar elas durante a inspiração e durante a expiração, para saber se elas são competentes e se elas estão exercendo esse papel de válvula de uma forma suficiente. E quando nós sabemos que elas estão insuficientes? A maioria das vezes, quando a gente puxa o ar de uma forma forçada e ocorre algum colabamento. Depois de analisar essa estrutura cartilaginosa do nariz, a gente tem que analisar o revestimento.
O revestimento ele é composto por uma fina camada de músculo, uma fina camada de gordura e a pele. E por que isso é importante? É importante porque a espessura desse revestimento ela é inversamente proporcional à definição da ponta. Então, quanto maior a espessura, menor a definição da ponta. Para finalizar essa nossa análise, a gente também tem que olhar os ossos da face. Por quê? Esses ossos eles são o terreno sobre o qual o nariz está apoiado. Então, se por acaso esse terreno tem algum desnível, isso vai refletir também no posicionamento do nosso nariz. Então, por mais que o nosso nariz esteja certinho, bem posicionado, com todas as estruturas atingindo uma boa proporção, se esse terreno tiver caído para um lado, o nariz também vai estar caído para esse lado. Portanto, nós vemos que a análise do nariz envolve inúmeras estruturas e mínimos detalhes. Por isso é importante a consulta com alguém especializado nesse assunto, que entenda muito bem sobre isso e que consiga destrinchar cada uma dessas unidades que a gente discutiu aqui hoje. Somado a isso, é muito importante fotografias padronizadas com unidade métrica que permitem uma avaliação e um planejamento cirúrgico, assim como exames de imagem e, na minha preferência pessoal, seria tomografia computadorizada, que além de eu ver o revestimento do nariz, eu consigo ver todas as estruturas internas e planejar da melhor forma possível uma rinoplastia que vai ter um bom resultado estético e um bom resultado funcional. Então esse foi o vídeo dessa semana. Na semana que vem a gente vai falar como a gente consegue movimentar com a cirurgia cada uma dessas unidades. Então se por acaso faltou eu falar alguma coisa ou se tem alguma dúvida sobre o assunto, deixa um comentário e a gente pode debater melhor esse assunto. Até mais!